meu nome é Maria Eduarda Missão Queiroz e primeiramente eu queria agradecer aos meus pais por mostrarem quem foi Elvis Presley desde criança e por serem a principal inspiração de eu estar aqui hoje. É um fato muito notável perceber o legado que o Elvis deixou desde o dia da sua morte até os dias atuais. Ele mudou muito o que conhecemos como rock da década de 50 e toda a indústria fotográfica e musical da época. Mas eu não vou falar sobre isso, mas sim sobre toda a segregação racial que girou em torno da época que ele estava em ascensão e sobre todos os apontamentos e teorias de apropriação do próprio entre composições e canções de artistas negros, como, por exemplo, Chuck Berry, Fats Domino e Sister Rosé. O rock nasceu oficialmente em 5 de julho de 1954, quando Elvis regravou na gravadora Sun Records That's Alright Mama, que não é uma música de sua autoria, mas de um cantor negro da década de 30. É importante citar isso porque a música fez sucesso na voz de um cantor branco, e que apesar de ter crescido em mente de toda uma comunidade negra, se fosse o próprio cantor da década de 30 que tentasse fazer sucesso, ele não conseguiria atingir o patamar que o Elvis conseguiu. Falando sobre isso, um filme que fala muito sobre é Cadillac Records de 2008, onde é baseado em fatos reais e fala sobre como era difícil artistas negros conseguirem ter o mínimo de reconhecimento possível e ganhar dinheiro para conseguir se sustentar e sustentar sua família. E mostra muito também todos esses artistas brancos que estavam em ascensão e todo esse parâmetro que as pessoas tinham. Falando sobre um pouco do título da minha palestra, que é Cadillac Cor-de-Rosa, o Elvis, o sonho dele era comprar um Cadillac tipicamente cor-de-rosa, especificamente cor-de-rosa, e ele conseguiu isso um pouco depois de fazer sucesso. Mas voltando um pouco sobre o filme que eu citei de 2008, os artistas negros não tinham nem dinheiro suficiente para conseguir se manter, imagina para conseguir comprar um objeto que era o mais cobiçado da década de 50. Então, o Elvis conseguiu isso, mas por quê? Porque era um homem branco, então de uma facilidade muito maior. Na década de 70, surgiu o termo música urbana, que hoje em dia é conhecido como hip hop, que existia ainda em inúmeras premiações, onde a sociedade decidiu separar o que artistas negros deveriam cantar e o que o resto da sociedade deveria. Então, artistas negros poderiam cantar o pop, o country, o blues, o gospel, que eles seriam colocados dentro dessa caixinha da sociedade do hip hop. Enquanto inúmeros outros artistas, como por exemplo o Elvis, os Beatles, os Rolling Stones, poderiam cantar todos esses gêneros, que eles seriam idolatrados, que eles seriam apreciados, e as pessoas iam se orgulhar de falar, meu artista favorito sabe cantar vários gêneros diferentes. Enquanto artistas negros também tinham essa criatividade, essa diversidade, mas o próprio talento deles era usado contra eles mesmos. Na década de 50, Little Richard foi um dos cantores mais famosos e grande amigo de Elvis, onde ele sempre falou que o Elvis não era uma pessoa racista e que, pelo contrário, ele ajudou a mudar o que conhecemos, né, como rock da década de 50, e ele abriu porta para que inúmeros artistas brancos conseguissem cantar o gênero. Mas ambos têm a consciência de que não foi o Elvis que criou o rock, não. E até o próprio diz que ele nunca vai dançar nem cantar como os artistas negros. B.B. King, um grande amigo de Elvis, faz uma citação muito importante na cinebiografia de 2022, onde ele fala que o Elvis pode cometer qualquer tipo de crime que ele não vai ser preso, enquanto ele pode ser preso apenas por atravessar a rua. Imagina se ele tentasse fazer sucesso com a sua arte. Então, se a gente parar pra pensar, será que o Elvis realmente merecia o topo do rei do rock? Não desmerecendo o trabalho do próprio, porque ele era uma pessoa muito talentosa, mas será que se ele não tivesse crescido em Memphis, será que se ele não tivesse tido todas as inspirações da comunidade negra, ele teria feito todo esse sucesso que ele fez, teria um legado tão grande quanto ele tem hoje em dia? Não desmerecendo o próprio, como eu falei, mas a gente tem que sempre parar para analisar toda essa problemática e toda a segregação racial que girou em torno da época. E hoje em dia ainda há uma grande barreira sobre isso, né, sobre o que artistas negros devem cantar e o que artistas brancos devem cantar também. Mas a gente teve muitos percussores, muitas pessoas que inspiraram jovens e que mudaram toda a indústria da música. A Ella Fitzgerald, que foi uma cantora de jazz de 1935 até 1955, apesar de ela não ter o rock como gênero predominante, ela era uma cantora de jazz, uma mulher negra, que inspirou inúmeros jovens e inspiram até hoje, que querem ter esse reconhecimento, que gostam do jazz e que querem seguir o legado da própria. Temos também a Whitney Houston, que foi uma cantora que fez muito sucesso na década de 80 e tinha o pop como gênero predominante, e que hoje em dia, se a gente parar para pensar, muitas coisas que a gente conhece não seriam possíveis sem ela. E ela foi uma artista incrível que até hoje inspira muitas pessoas. E de 2005 até os dias atuais temos a Rihanna,
que também é uma cantora negra, que veio de origem humilde e que inspira, continua inspirando e vai continuar inspirando. Todas essas vão continuar inspirando para sempre jovens e pessoas que tinham vergonha de mostrar quem são, tinham vergonha de mostrar a sua cor. E eu quis trazer 3 mulheres especificamente, porque durante toda a palestra eu citei homens. Mas a gente também tem que analisar e parar para perceber o quanto mulheres mudaram toda a indústria da música e o quanto elas mudaram inúmeras coisas que não eram possíveis naquela época, mas que hoje em dia são. O rock, ele é um estilo de vida e é uma arte, né? Apesar de muitas pessoas acharem que ele é coisa de criminoso, de gente louca, ele mudou muita coisa, né? Na época, antes dele surgir, nada era possível. E a partir do momento que ele surgiu, as pessoas perceberam que tinham liberdade para poder falar sobre assuntos que não conseguiam e que não tinham alguém para se espelhar ou algum estilo, alguma arte para poder se inspirar. E é muito importante citar isso. Obrigada.